verso 21 ao 31. Capítulo 3, versículo 21 até o 31. Será a leitura. Diz assim o texto: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém. Senhor Deus, que o Senhor possa nos usar nessa noite para trazer a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a gente poder entender esse texto, é necessário entender o lugar da carta de Romanos na história da teologia cristã, né? Entender também o contexto que levou Paulo a falar isso. Dentro da história da teologia cristã, a carta aos Romanos é tida como a mais importante carta do apóstolo Paulo. Alguns teólogos dizem até que se a gente pudesse fazer, né, isso, um dos livros mais importantes da Bíblia, onde todo o Evangelho ele está ali de alguma forma exposto, está ali resumido, de tal forma que todas as partes, todos os temas da teologia, você consegue encontrar na carta aos Romanos. Essa carta ela foi responsável pela conversão de Agostinho, um dos grandes teólogos da igreja. Foi lendo essa carta que os seus olhos foram abertos e ele meditou muito sobre os versículos que Paulo escreveu. Lutero, da mesma forma, foi da carta aos Romanos que ele tirou o justo viverá por fé. E os seus olhos se abriram e aí ele deu início à reforma protestante. João Calvino também, da mesma forma, ele tinha em muita conta a carta aos Romanos. Teólogos mais modernos também. E se você perguntar, a maioria dos teólogos vão dizer que talvez a sua carta, o seu livro favorito seja justamente o livro de Romanos. Porque ele não é simplesmente uma carta endereçada ao povo. Ele é um tratado teológico. Ele é uma síntese, poderia dizer, uma teologia sistemática de Paulo. Imagina você ter uma teologia sistemática de Paulo na mão. Então, por isso que as pessoas dão muito valor a essa carta, entendem ela como de suma importância para várias áreas do entendimento cristão. Várias áreas que nós hoje temos como certas, que nós defendemos essa bandeira no Cinco Solas, na Reforma, por exemplo. Todos eles você vai encontrar a prova, a autenticação justamente no livro de Romanos, na carta aos Romanos. E é uma carta em que Paulo escreveu nesse teor teológico tão densa, tão cheia de conteúdos, por um motivo, que Paulo ele nunca tinha ido até Roma até então. A carta que ele escreveu é uma carta de apresentação, então ele está apresentando o Evangelho. É certo que já existia igreja lá em Roma, mas Paulo até então não tinha ido até lá.
E ele tinha esse desejo no coração, ele mesmo diz no início da carta, que ele tinha o desejo de ir até lá, mas ele tinha sido impedido até agora e ele não conseguiu ir até Roma. E é muito importante para que o evangelho, o cristianismo tomasse outros rumos, diferente do que já tinha chegado até então. Era necessário que ele chegasse até Roma, que era o centro do mundo na época, era o centro econômico, o centro político, e Paulo tinha esse desejo de ir até lá, mas lá já existiam igrejas, lá já tinha pessoas estabelecidas pregando o evangelho, já funcionavam igrejas. Nós não sabemos quem foi que fundou essa igreja, diferente da teologia católica que quer atribuir a Pedro, nós não temos essa informação de quem foi que fundou essa igreja. Provavelmente alguém que saiu de Jerusalém, provavelmente alguém que estava lá na ocasião do batismo com o Espírito Santo, alguém que foi até lá e ele ficou com a igreja e tinha alguns membros, mas chegou a notícia até Paulo que existia essa igreja e Paulo, ao mesmo tempo que ele quer apresentar o evangelho, porque ele não sabe que tipo de igreja existe lá. Alguém fundou a igreja, mas não tem ligação aparentemente com nenhum apóstolo, então ele também quer saber que tipo de teologia é pregado e ao mesmo tempo nessa carta ele quer corrigir se houver algum erro. Então ele apresenta o evangelho e ele apresenta a justificativa de o verdadeiro evangelho ser pregado, não só lá, mas também em outros lugares. A essa altura, na vida de Paulo, ele já tinha plantado diversas igrejas, está quase no fim da sua vida. E ele tem essa intenção de ir até Roma porque o seu trabalho naquela região conhecida ali, Jerusalém, Antioquia, até na Grécia mesmo, toda essa região ele já tinha plantado igrejas e as igrejas estavam virando de cabeça para baixo todo aquele mundo conhecido, de tal forma que Paulo ele meio que ficou sem campo, ele já não tinha mais campo missionário ali. E ele poderia agora dizer, já estou descansado, já montei diversas igrejas, é notável que a minha importância, que o meu nome ele já foi glorificado entre os homens, porque todos reconhecem que eu montei diversas igrejas aqui e muitos foram alcançados através da minha pregação, através da edificação de igrejas que eu mesmo edifiquei. Mas não é isso que Paulo tem em mente. Acabou esses campos missionários aqui, mas ele olha para Roma e aí ele quer confirmar se ali realmente é uma igreja que defende os pontos centrais da fé e também ele quer ser enviado para outro lugar. O Paulo ele não tem essa mentalidade de estar em conforto, de olhar para trás e ficar só vendo o que já fez, mas ele tem a mentalidade de ir mais à frente, de evangelizar, de continuar a obra missionária, porque ele entende que há essa urgência. Talvez nos primeiros capítulos é justamente isso que Paulo está destacando, a urgência de evangelizar os povos. Ele quer ir até Roma, confirmar a fé deles, passar algum tempo ali com fé, sendo consolado, desfrutando da alegria da comunhão dos irmãos, e depois ser enviado para a Espanha. E aí, da Espanha, o mundo ocidental, todo mundo que hoje é a Europa, ele iria evangelizando. Chegou até Roma e, infelizmente, ou felizmente, nós não sabemos os planos de Deus, mas ele morreu, chegou ali, morreu, foi decapitado e não conseguiu concretizar o seu plano de evangelizar o mundo ocidental. Ele evangelizou o mundo oriental, o mundo ali da parte de Jerusalém, e essa parte do mundo ocidental ele não conseguiu evangelizar. Graças a Deus que Deus enviou outras pessoas, enviou outros missionários, mas Paulo ele tinha esse desejo, eu quero ser enviado, eu quero evangelizar, eu tenho esse senso de urgência. Nós vamos ver no início da carta ele falando justamente a explicação de por que ele tem que ir logo, por que ele tem que ser enviado. Já que ele plantou igrejas, não seria melhor acalmar um pouco, ver como é que acontecia, se isso era realmente um movimento? Mas ele tem essa urgência e ele começa explicando, dizendo que os gentios eles estão em uma situação em que estão ofendendo a Deus e que estão indo a passos largos para o inferno e que as obras deles, por mais justas que possam parecer, por mais moralistas que elas possam parecer, elas são ofensas contra Deus e que o seu culto, antes de trazer sobre si bênçãos de Deus, eles estão trazendo maldição. Ele vai dizer que os seus cultos são ofensas diárias contra Deus, porque Deus implantou o conhecimento da divindade em cada pessoa e os seres humanos, os gentios que não conheciam a Deus, não estavam adorando a esse Deus, portanto eles eram culpados.
se morressem, iriam para o inferno. Por isso a urgência dele de ir e anunciar Cristo, porque se eles não adorassem o Deus verdadeiro, eles pereceriam. E Paulo tem esse senso de urgência: eu tenho que ir até lá, anunciar o Evangelho, eu sou devedor deles, eu tenho que anunciar o Evangelho para que essas pessoas creiam em Cristo, já que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. E Paulo, não só os gentios, mas também os judeus, ele vai dizer que mesmo eles que conhecem a lei, eles estão numa situação muito ruim diante de Deus. Havia muitas sinagogas de judeus que saíram de Jerusalém por diversos motivos, perseguições, e eles implantavam sinagogas, e Paulo primeiramente chegava nessas sinagogas, anunciava o Evangelho, e muitos não criam em Cristo. E os judeus, apesar de conhecer a lei de Deus, estar familiarizado, e a gente poderia dizer, olha, está numa situação melhor do que o gentio, mas por não praticar e por colocar a sua confiança na lei, colocar a sua confiança na sua capacidade de cumprir a lei, Paulo também vai dizer que eles estão na mesma situação que os gentios. Eles não estão mais salvos por causa disso. Nós vamos ver nas epígrafes, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, que nós vamos meditar nessa noite, ele fala justamente isso. Os judeus são indesculpáveis. Os judeus não constituem exceção. Apesar de estar familiarizados com a lei, eles não constituem exceção, porque eles colocam a sua confiança não em Cristo, mas na sua capacidade de cumprir a lei. Então eles também são pecadores, eles também estão condenados. Ele fala também sobre os moralistas, que são aqueles que acham que cumprem a lei, são aqueles que acham que conseguem cumprir e que acusam os outros de não estar cumprindo, quando na verdade eles são hipócritas, eles não estão cumprindo a lei de Deus. Até cumprem exteriormente, mas interiormente eles não estão cumprindo. São também réus do inferno, são também réus da condenação. E aí Paulo, depois de nivelar todos os seres humanos por baixo, nivelar todos sobre a sentença do pecado, e essa é a justificativa que ele tem para ir evangelizar, essa é a justificativa que ele tem da urgência de querer evangelizar os povos. Depois de colocar todos no mesmo grau, todos são pecadores, todos estão destituídos da glória de Deus, todos necessitam de ouvir sobre Jesus Cristo. Nós entramos no texto que nós vemos nessa noite, e ele diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando ele diz o mais, é uma conjunção adversativa. Por isso o teor teológico dessa carta de Paulo, ele utiliza muito da parte lógica, da parte escrita, as ideias, cada frase, cada sentença que Paulo escreve nessa carta, ela tem um significado muito profundo. E quando ele diz mais, ele está dizendo: todo mundo está nivelado debaixo de condenação, todos são pecadores, ninguém consegue agradar a Deus, ninguém consegue cumprir a sua lei. Os ímpios, os gentios, nem sequer sabem que existe essa lei que Deus deu ao seu povo escolhido de Israel. Mas ele diz: mas sem lei se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus é justamente manifestada quando a justiça do ser humano se mostra inútil, quando ela se mostra incapaz de conceder salvação e agariar a salvação para ele. Sem lei significa que a justificação pela lei deve ser descartada, pois se mostrou ineficiente para salvar. A lei não salvou um único homem desde quando ela foi promulgada. Um único homem sequer nunca foi salvo pela lei. E ele disse que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça de Deus, que não provém de lei, ela foi testemunhada pela própria lei e pelos profetas. Ou seja, o que se mostrou ineficiente não é a lei em si mesmo, mas a tentativa de ser justificado mediante a obediência da lei. O que o texto diz é que a lei também é um testemunho da justiça de Deus. E assim também os profetas dizem. Nós podemos ver os exemplos dos sacrifícios que Deus instituiu. É um entendimento errado achar que Deus trabalhou em um período com a lei e depois viu que não deu certo, meio que se frustrou e disse: olha, já que não deu certo, agora eu vou trabalhar com a graça, vou salvar através da graça. É um entendimento errado, porque Deus ele sempre trabalhou com a sua salvação através da graça. A lei sempre foi manifestação da sua vontade, mas o ser humano ele nunca conseguiu
alcançar a salvação através da obediência da lei. A partir do momento que Adão caiu, Deus já graciosamente providenciou o meio para que ele pudesse ser salvo. E Deus não entrou com todo o rigor que ele deveria ter entrado, e ele foi gracioso, prometeu que através da semente ele traria a redenção. E no momento máximo da lei, que Deus dá essa lei no Sinai, dá os 10 mandamentos e dá outros preceitos e leis, a gente poderia dizer, está aí, Deus dizendo, é necessário cumprir a lei. Mas Deus também, no livro de Levíticos, ele dá o sacrifício, ele dá os animais para que pudessem ser sacrificados, porque ele já estava prevendo que o povo ele não conseguiria ser perfeito na sua obediência. E é justamente isso que significa o sacrifício. Alguém que não foi perfeito diante de Deus, alguém que não conseguiu cumprir tudo aquilo que deveria e que ele é passivo, que ele é réu de morte e que ele deve morrer. Mas Deus, graciosamente, ele providencia cordeiros, ele providencia animais. E esses animais devem ser mortos, porque o salário do pecado é a morte, e Deus é justo, e o pecado ele tem que ser cobrado. Então Deus cobra isso, claro que não dos animais, mas apontando para Cristo, o sacrifício que ele faria, que tem um valor eterno, e esses sacrifícios apontando para o sacrifício que Cristo faria. Então Deus já trabalhava desde o Antigo Testamento, desde o momento em que o homem caiu, com a sua graça, de maneira redentiva, não por causa dos méritos dos homens, mas por causa dos méritos de Cristo, por causa da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. E nós não conseguimos alcançar esse alto grau que Deus requer na sua lei. E aí a pergunta, se não conseguimos alcançar a justiça, como é possível a nossa salvação? Ou será que Deus vai tomar o culpado como inocente e o injusto como justo? Ou será que Deus vai olhar e falar, já que vocês não conseguem, deixa lá, vamos fazer outra criação e no fim está todo mundo perdoado mesmo, isso foi só um teste, para que vocês andassem na linha, mas como vocês não conseguiram, deixa para lá, vai todo mundo para o céu e deixa essa história para lá. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus, ele é um ser justo, ele é o juiz do universo, e a sua justiça ela requer satisfação, ela requer que haja a punição do pecado, ela requer que o pecado seja punido, que o pecador seja punido, para que a justiça de Deus seja manifestada, para que a justiça de Deus seja preservada. Se Deus disse que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado ele tem que ser a morte. Alguém tem que morrer. A morte ela tem que ser causada. E a cada momento que pecamos, nós merecemos essa morte. A cada pecado que cometemos, nós merecemos essa morte. No verso 22 ele nos diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Apesar de Deus requerer a justiça, é uma justiça que é mediante a fé, é uma justiça que não é nossa, que é de Jesus Cristo, que nós nos apossamos dela através da fé. A fé, ela entra aqui como uma causa instrumental da nossa salvação. E nos salva não é a fé pela fé. Há superstição a respeito disso, de achar que só a fé é suficiente para a salvação ou para outras coisas. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, alguém, um ímpio que não conhece a Cristo, nos diz: tenha fé, vai dar tudo certo. A fé virou sinônimo de pensamento positivo. Acredite, vai dar certo. Tem otimismo, virou sinônimo de otimismo. Mas nós sabemos que a fé, a verdadeira fé, ela só é eficiente porque ela nos liga a Cristo. Ela só é uma fé verdadeira quando ela é uma fé que nos liga a Jesus Cristo. Ela é um instrumento que faz com que nós acreditemos que realmente tudo aquilo que Ele fez tem a ver conosco. De uma forma mística que nós não entendemos, nós nos unimos a Cristo e todos os benefícios que Ele conseguiu na cruz, Ele é transferido para nós. Como nós somos partes do seu corpo, todo o benefício que Jesus Cristo conquistou na cruz é passado para a gente através dessa fé. Então a fé ela é a causa instrumental da nossa salvação. Instrumental porque ela é um instrumento. Na teologia não gosto nem de chamar de instrumento, eu gosto de chamar de órgão de apropriação, porque não sabe de quem é esse instrumento. Nós dizemos que a fé é nossa, mas nós sabemos que a fé é de Deus. É Deus que nos dá a fé. E é assim, Deus requer fé para a salvação e é Deus que nos dá a fé para a salvação. Porque a fé é um dom de Deus, então no fim, a salvação ela começa com Deus
ela continua com Deus e ela termina com Deus. É Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Por que tem que ser Deus que faz tudo quanto à nossa salvação? Será que não resta nada para que a gente possa fazer? Será que não tem um mínimo de esforço que eu possa fazer para contribuir? Será que depois de Cristo morrer, será que eu não tenho que fazer pelo menos alguma coisinha? A nossa natureza pecaminosa e o nosso orgulho, o nosso ego, ele nos levam a acreditar dessa maneira, que nós ainda temos que fazer alguma coisa. Nós ainda precisamos dar algum passo. Nós não precisamos contra a nossa salvação, porque Cristo já garantiu a nossa salvação. É um sacrifício eficiente. O seu sangue derramado lá na cruz, ele foi suficiente para perdoar os nossos pecados, e ele não morreu para possibilitar que a gente pudesse ser salvo. Ele morreu para que a gente pudesse definitivamente ser salvo. É uma questão de declaração. Você foi declarado justo diante do tribunal de Deus. E uma vez declarado justo, Deus não pode voltar atrás na sua sentença. Ele nos declarou justos, não por causa da nossa justiça, não porque nós realmente somos justos, mas Ele nos declarou justos por causa de Cristo Jesus, por causa da justiça de Cristo que foi aplicada a nós no momento em que Ele está lá no seu tribunal e Ele está redigindo a sua sentença. Sentença essa que é redigida desde a eternidade. Então nós estamos unidos a Cristo desde a eternidade. Estamos justificados em Cristo desde a eternidade. Aleluia. Amém. Esse que a teologia católica muitas vezes não entende é que a justificação ela não é a santificação. A nossa justificação é o motivo de tudo aquilo que ocorreu depois, aqui no tempo, no momento em que o Evangelho chegou até a gente aceitou, creu em Cristo, começou a ter uma vida diferente, mas a justificação ela já tinha sido dada desde a eternidade. Ela não é um ato que acontece agora. O que acontece agora é a conversão, é o arrependimento, é a mudança de vida, é a santificação. A cada dia a gente vai se aperfeiçoando, se transformando cada vez mais à imagem de Cristo. Assim deveria ser o natural, né, da nossa santificação, até chegar o momento em que na eternidade nós estaremos perfeitamente conformados, transformados na imagem de Cristo, e aí seremos como Ele é. Ela não pode ser feita por quem está morto, em condição de condenação. Essa transformação, ela não pode ser feita por nós. Por isso que ela tem que partir de Deus. Por isso que Deus tem que tomar a atitude. É por isso que Deus tem que nos dar a fé. É por isso que Deus é que tem que começar esse processo, porque nós não começaríamos. Nós não teríamos capacidades, pois nós estamos mortos. E mortos não fazem nada. Mortos não tomam decisão. No verso 23 ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O carece aqui está no ato contínuo, ou seja, é algo que permanece. Todos pecaram. Ele não está dizendo que careceram ou que carecerão, mas eles carecem, eles precisam da glória de Deus. Todos pecaram. Se todos pecaram e estão destituídos dessa glória, eles carecem da glória de Deus, significa que eles não têm capacidade de agradar a Deus, eles não têm capacidade de tomar uma decisão que agrade a Deus, se não for primeiramente Deus que toma essa decisão de enviar a fé, de abrir os seus olhos, de lhe ressuscitar, para você poder entender a palavra do Senhor e crer em Cristo. O carecer aqui, a palavra muito mais profunda do que precisar. Precisar já denota algo que tem a ver com os nossos sentimentos, com a falta que nós temos. Então nós precisamos de algo, mas quando diz carece, é algo muito mais profundo do que precisar. É você necessitar mesmo, você carece da glória de Deus. E nós carecemos da glória de Deus porque o fim último da criação do ser humano, dos anjos, o fim último de todas as coisas é glorificar a Deus. Então todas as coisas carecem da glória de Deus, elas precisam da glória de Deus, porque no fim, quem não estiver na glória de Deus estará em condenação, não estará gozando de Deus eternamente. Então o ser humano ele carece, ele precisa disso, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele não tenha essa noção de que ele precisa, mas ele carece da glória de Deus, ele carece da salvação. E Paulo entendeu isso muito bem,
mesmo aquelas pessoas que não estavam pedindo um missionário lá na sua terra, mesmo aquelas pessoas que não estavam pedindo que alguém fosse lá, mesmo em terras que seriam hostis, mesmo pessoas que depois de ouvir o Evangelho tentariam matar Paulo, tentariam matar os missionários, mesmo em terras muito hostis contra o Evangelho, é necessário que as pessoas vão de lá, é necessário que se vá anunciar Cristo, porque elas carecem da glória de Deus, elas necessitam disso. E Paulo não está falando de uma coisa supérflua, não está falando sobre opinião, não está falando sobre debate teológico, ele está falando sobre a salvação das almas, ele está falando sobre o destino eterno das pessoas, ele não está falando de coisas mesquinhas, não está falando de coisas que não têm valor, ele está falando de coisas que têm a ver com a eternidade, está falando de coisas que vão nos afetar diretamente. Por isso essa preocupação dele de evangelizar, de falar de Cristo, para que as pessoas pudessem abrir os seus olhos e Deus pudesse fazer a sua obra, transformando o coração dos ímpios e dos pecadores. No verso seguinte, Paulo se volta para os que já estão crendo em Cristo, para aqueles que já aceitaram a Cristo, e aí ele trata dos crentes mesmo, no verso 24. Esses estão sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aquilo que não conseguimos com um dos maiores esforços, mediante a nossa justiça, como Paulo já me falou desde o início, é dado gratuitamente, é dado de graça àqueles que creem em Cristo. Amém. Ou seja, aquilo que o judeu não conseguiu, aquilo que o gentil não conseguiu, aquilo que mesmo aquele que se esforçaram para conseguir não conseguiu, aquilo que vai ser o motivo da condenação de todos os homens que irão para o inferno. Agora Paulo está dizendo, para vocês que creram, isso foi dado de graça, isso foi dado gratuitamente. Então, Paulo usa essa tática, não é bem uma tática, mas essa é a ordem do Evangelho. Primeiro você destrói todas as esperanças, primeiro você destrói todo o resquício de ego, todo o resquício de confiança que você possa ter. E você chega diante do homem e diz, você precisa se arrepender, você está no caminho errado, você está em pecado, você está sendo inimigo de Deus, você está afrontando o seu Criador a cada momento que você comete esses pecados e a cada momento que você não se rende, você está desafiando o Criador do universo. Então no primeiro momento o Evangelho é justamente isso, ele não é uma boa nova, o Evangelho no primeiro momento ele é as más novas, as más notícias, você está em pecado, você vai para o inferno. Só depois disso é que pode se apresentar Cristo como Salvador, porque aí vai ter do que Ele nos salvar, aí Ele vai nos salvar dos nossos pecados. E então é apresentado as boas novas, quando o homem está em desespero, quando ele não sabe mais o que fazer, ele não tem solução. Como o próprio Lutero entrava nesse desespero, que ele não se achava digno. Se a gente fizer realmente uma leitura de quem nós somos, nosso coração, da nossa própria justiça, nós chegaremos à mesma conclusão que Lutero chegou, de que nós somos indignos. E ele temia muito de que a qualquer momento ele poderia se encontrar com Deus e então ele não teria a justiça necessária para estar diante de Deus, e ele se afligia com isso. E aí orava, se afligia, pagava penitência, fazia todo tipo de penitência para que ele pudesse de alguma forma equilibrar a balança, porque ele não sabia se ele estava salvo, ele não sabia se no dia que ele morresse ou no dia que Cristo voltasse, e ele chegou diante de Cristo, ele não sabia qual seria a sentença. Imagina você não saber a sentença daquilo que vai definir toda a sua eternidade, e isso afligia muito o seu coração. Mas quando ele entendeu isso, quando ele afligiu-se ao máximo, então ele entendeu que o justo ele viverá por fé. Ele entendeu que não é as nossas obras, não é as nossas qualidades, mas é o sacrifício de Cristo. E é nesse momento de desespero, é nesse momento em que nós não temos mais solução nenhuma, que Cristo ele se mostra mais poderosamente. É que Cristo ele se mostra como a única saída, como de fato ele é. Quando nós estamos confiantes na nossa própria justiça, no nosso próprio ego, nós ainda conseguimos enxergar diversas soluções, diversas saídas. Mas quando nós estamos quebrados, totalmente destroçados, nós não podemos olhar para um outro canto que não o de Cristo. Nós só podemos olhar para Cristo porque é o único meio de salvação, é o único caminho que nos levará até Deus. Aleluia. No entanto, ele é gratuito para nós, mas não foi gratuito para Cristo.
É gratuito porque Jesus Cristo ele decidiu nos conceder, e aqui é que se manifesta a justiça de Deus, porque apesar de ter sido gratuito, não foi de graça. Alguém teve que pagar esse alto preço. Foi gratuito para nós que estamos em Cristo Jesus e que precisamos simplesmente crer de verdade que Ele é o nosso Senhor e confessá-lo como Salvador. Mas Ele pagou um alto preço, desde a sua humilhação, a humilhação de ter que se encarnar, ter que se limitar, ter que viver como ser humano, a humilhação da cruz, até a sua ressurreição. Tudo isso foi Ele pagando o preço do pecado que deveria ser cobrado de nós. Nós deveríamos estar morrendo na cruz no lugar de Cristo. E não é simplesmente a morte de Cristo, mas a qualidade daquele que estava morrendo na cruz. Do lado de Cristo tinha 2 salteadores sendo crucificados também. Mas nós não atribuímos valor algum ao sacrifício desses homens, porque eles estavam pagando pelo seu próprio pecado. Aquele que está pagando pelo seu próprio pecado, ele não pode redimir outra pessoa. Mas Cristo não, ele não tinha pecado, ele era perfeito, ele era o próprio Deus, de valor infinito o seu sacrifício, e por isso é que ele pode nos redimir diante do tribunal de Deus na eternidade. Se chegasse a sentença e dizer, olha, você cometeu tantos pecados em vida, você vai ser condenado. A sua sentença é essa, condenação. Então Cristo, ele se apresenta e diz, tá bom, a sentença dele é condenação, mas eu já cumpri essa sentença, então ele já está livre, ele já cumpriu. E nós já cumprimos a nossa sentença em Cristo Jesus. Deus ele não simplesmente perdoou e esqueceu os pecados. Deus ele cobrou esses pecados em Cristo Jesus. E a nossa segurança está nisso, de que ele já cobrou esses pecados e Deus ele não vai cobrar a mesma coisa 2 vezes. O sacrifício de Cristo ele foi eficiente, ele foi eficaz. Se nós achamos que não há pecado que Cristo não possa perdoar, nós estamos limitando o sangue de Cristo. Se nós achamos que há pecado que há na eternidade, quando Deus olhar para esse pecado, nem o sangue de Cristo será capaz de cobri-lo. Estamos dizendo que Cristo não é suficiente para perdoar pecados. E aí no verso 25 ele nos diz, falando sobre Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Foi necessária a morte do justo, para que o injusto pudesse obter perdão. Deus ele precisava manifestar a sua justiça. Ele precisava demonstrar que ele é um justo juiz. E ele não pode negar a sua justiça, ele não pode negar a si mesmo. Ele precisa cobrar o pecado. Mas Deus também é um Deus amoroso, é um Deus que age de misericórdia. E também ele não pode negar essa realidade de que ele é um Deus amoroso. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O motivo de toda a nossa redenção, o motivo de Deus ter criado o universo foi por ato de amor. Deus simplesmente poderia não ter criado nada, Deus poderia estar na sua eternidade, na sua glória. A sua glória não seria diminuída em nada. Ele é autossuficiente, ele existe eternamente. Mas por ato de amor ele decidiu criar, e Deus ele encontrou esse meio de preservar a sua justiça no seu amor de Jesus Cristo. Ele cobrou o pecado, mas ao mesmo tempo ele agiu graciosamente, porque ele ofereceu o seu próprio Filho, e Cristo se ofereceu no nosso lugar. Então ele agiu de amor para conosco, porque ele preservou a sua justiça, e ainda assim ele nos concedeu a salvação. Glória a Deus. Glória a Jesus. No verso 26, Paulo fala sobre a nossa vida pregressa, ou seja, antes de encontrar a verdade, antes de nós nos entregarmos a Cristo. E ele nos diz que tolerou, né? Pouco antes ele diz, porque Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que merecíamos era a morte, no exato momento que o pecado fosse cometido. E mesmo os pecados cometidos depois da conversão, eles são tolerados por Deus. A partir do momento que Adão pecou, se Deus não agisse através do seu amor, mas só através da sua justiça, nós temos que equilibrar essa balança e dizer que muitas vezes os erros são cometidos justamente por causa disso, de não entender os atributos de Deus. Querer dizer que Deus é guiado por um ou por outro atributo.
como se Deus fosse 70% justiça e 30% amor. Mas Deus ele é perfeito em todas as dimensões. Deus é 100% amor, é 100% justiça, é todo poderoso. Então Deus ele agiu em todos os momentos, em todos os seus atos. Ele age segundo a sua própria natureza. Ele age com justiça, ele age com amor, ele age com bondade. E no momento em que Adão pecou, no momento em que ele caiu, Deus tinha dado a sentença de que no dia que ele comesse, ele morreria. Mas Deus agiu com misericórdia, Deus agiu com amor. E imediatamente ele já disse, através da semente da mulher, é que virá a redenção. Através da semente da mulher, a cabeça da serpente ela será esmagada. E a partir daquele momento, Deus ele não estava fechando os seus olhos, não estava deixando de cumprir a sentença, mas ele agiu com misericórdia, como o verso diz, que ele tinha em vista a manifestação da justiça do tempo presente. Ele tinha em vista a manifestação daquilo que Cristo faria. E o sacrifício de Cristo, ele tem um valor eterno. Ele vale para todos os povos que confiavam em Deus, que não entendiam plenamente, mas que confiavam em Deus. O sacrifício de Cristo, ele vale para nós que confiamos e entendemos quem é Cristo, o valor daquilo que ele conquistou na cruz. E ele serve para a eternidade, para salvar todos os povos. Nenhuma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão. E nenhuma pessoa que está no céu agora, diante de Deus, gozando das felicidades eternas, está lá por conta dos seus próprios merecimentos, por conta daquilo que realizou, mas estão lá por causa do sacrifício de Cristo. Porque Deus tolerou os pecados cometidos anteriormente, porque ele tinha em vista aquilo que Cristo realizaria. Preservou a sua justiça e preservou o seu amor, porque ele sabia que Cristo se ofereceria na cruz para pagar pelo pecado de todo aquele que cresce no seu nome. Amém. Diante disso, Paulo nos convida para a vida prática. Isso demonstra muito sobre uma carta que é densa, teologicamente falando, e ainda assim uma carta muito prática. Tem muito a ver com a nossa vida prática. A teologia que não se traduz na vida prática não é realmente uma teologia. E Paulo demonstra isso no verso 27. Quando ele faz perguntas: onde, pois, a jactância? Foi de todos comigo. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. O que Paulo está dizendo é: onde é que fica o nosso orgulho diante disso? Onde é que fica a jactância? Onde é que fica a nossa capacidade diante disso que foi anunciado? Se a nossa justiça ela vem da parte de Deus, se nós somos justificados por Deus, e Deus até tolerou os nossos pecados que foram cometidos anteriormente, porque Ele tinha em vista esse momento em que Cristo se sacrificaria na cruz. Onde é que entra o nosso orgulho? Onde é que entra a nossa soberba? Se a salvação é iniciada por Deus, se a salvação é mediante a fé, mas a fé também é Deus quem dá. Onde é que há espaço para a jactância? Onde é que há espaço para a soberba? Não há espaço algum para isso. Paulo deixa claro que a justiça de Deus não abre brecha para orgulho nem para a soberba. É por isso que o Evangelho é, antes de tudo, a má notícia. Ele vai dizer: vocês não valem nada, vocês não têm valor algum considerado em si mesmo. Só temos valor algum porque Cristo nos atribuiu esse valor. Nós não temos capacidade alguma, mas só temos a capacidade porque Cristo nos deu essa capacidade. Então não foi porque nós tínhamos a mente mais brilhante, não é porque nós tínhamos um entendimento mais apurado, não é porque nós tínhamos um grau de instrução maior, não é porque eu tinha a disposição de receber o Evangelho e acreditar, não é porque eu sou melhor do que o meu vizinho. Com certeza, se a gente olhar direitinho, há pessoas muito mais decentes do que nós, mesmo hoje, sendo cristãos. Mesmo hoje, confessando a Cristo, se nós considerarmos apenas isso, há pessoas que se doam muito mais ao próximo, há pessoas que praticam muito mais boas obras do que nós. Se a gente for olhar só isso, há pessoas que merecem muito mais a salvação, entre aspas, se a gente considerasse isso como merecimento de salvação, do que aquilo que a gente tem realizado. E onde é que está o orgulho disso? Onde é que está o nosso orgulho diante de Deus? Em nenhum canto, porque nós não temos do que nos orgulhar diante de Deus. E é isso que o Evangelho faz. Diante de Deus nós não temos do que nos orgulhar. É muito estranho esse Evangelho que é pregado por aí, onde exalta a natureza humana, onde exalta o poder da decisão do homem, onde exalta aquilo que o homem pode fazer e
bota ele num alto pedestal e até pede, né? Dê uma chance a Cristo. Jesus está aí, Ele está pedindo com tanto carinho, dê uma chance a Ele. Mas nós devemos pedir que Deus nos dê uma chance. É isso que deveria ser anunciado. Peça a Deus que Ele dê uma chance, que ainda haja tempo, que amanhã não seja tarde, que a eternidade não chegue para você mais cedo, que vá dormir, não acorde mais e acorde na eternidade. No versículo 8, Paulo faz a sua própria conclusão de tudo aquilo que ele falou, ele faz um resumo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Então faz um convite para a missão evangelística. Mais uma vez, a carta que é densa teologicamente, considerada a carta mais teológica, de novo, de toda a Bíblia, na verdade, não só do Novo Testamento. A carta mais teológica, e com teor mais teológico, que é considerada. No entanto, Paulo ele tem essa preocupação com a missão, com evangelizar, com ir aos povos. No verso 29 e 30 ele nos diz: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Paulo quer que o Evangelho chegue a todos os homens, porque todos precisam de salvação. Quando ele nivelou todos os homens por baixo, ele disse: olha, vocês todos são pecadores, inclusive eu sou pecador. Nós necessitamos de que o Evangelho seja pregado, seja anunciado, para que possa haver conversões. E Deus ele não é somente daqueles que já foram alcançados, Deus é também daqueles que ainda não foram. Deus ele não é só dos judeus. Talvez para nós pudéssemos dizer: Deus não é só dos presbiterianos, Deus não é só daqueles que já foram alcançados. Deus é também daquelas pessoas que estão nas favelas, Deus é também das pessoas que estão nas tribos indígenas, Deus é também daquelas pessoas onde não existe nenhuma igreja plantada, onde não existe nenhum trabalho missionário sendo feito. Deus também é Deus dessas pessoas. E não há nenhum outro meio, e não há nenhuma outra possibilidade para que essas pessoas sejam salvas, a não ser através de Cristo, a não ser através de confessar que Cristo é Senhor. Não há outro caminho. Amém. Talvez nós possamos pensar que algumas pessoas não merecem, ou algumas pessoas seriam inúteis de que a gente falasse de Cristo. É tão duro, é tão fechado, já tem tantas posses. Nunca que uma pessoa com tantas riquezas confiaria em Cristo, entregaria a sua vida a Cristo. Mas Paulo está dizendo que Deus, Ele é o Deus dos judeus, Ele é o Deus que justifica, Ele é o Deus do circunciso, do incircunciso. E a fé que justifica não é algo que vem da parte daquele que ouve, é a fé que vem da parte de Deus. O que nós temos que fazer, como o próprio apóstolo Paulo está fazendo, é anunciar o Evangelho, é querer ir pregar o Evangelho, é falar para as pessoas que elas estão em condenação e que elas necessitam de Cristo. E aí no verso 31 Paulo responde a pergunta que muitas pessoas fazem, ou o questionamento que muitas pessoas têm quando é anunciado esse Evangelho da graça. Porque o nosso ego ele é ferido. Como pecador, nosso ego é ferido quando nós dissemos: você não tem capacidade nenhuma, você não consegue agradar a Deus, você não é flor que se cheire, você não está numa situação em que Deus está se agradando do que você está fazendo. Nós temos o nosso ego. Então o Evangelho é apresentado, e então a pessoa diz: já que eu nunca consegui alcançar esse grau de perfeição, o que é que eu devo fazer agora? E aí o Evangelho é anunciado: creia em Cristo e você será salvo. E talvez algumas pessoas achem que é algo muito simples, algo muito simplista: só creia em Cristo e aí eu serei salvo. Será que eu não tenho que acrescentar mais alguma coisa? Será que eu não tenho que doar os meus bens para o pobre? Será que eu não tenho que ir para a igreja, orar 2 horas todos os dias? Será que eu não tenho que ler a Bíblia? Será que eu não tenho que ir para as vigílias? Para a nossa salvação, não. Isso não irá nos salvar. A nossa salvação está garantida em Cristo, não em nada que nós possamos fazer, não aquilo que nós possamos realizar. Tudo isso é um reflexo daquilo que já foi realizado no nosso coração, e tudo isso é o fruto daquilo que já foi realizado. Se nós praticamos essas coisas, é porque estamos demonstrando com as nossas ações que Cristo Ele é Senhor da nossa vida e que Ele realizou essa transformação. E é o que Paulo diz:
através de pergunta e de resposta. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A lei, ela sempre foi a vontade de Deus. O problema não estava na lei. Deus não fez modificações na sua lei. Deus, ele não fez modificação da sua vontade. Deus, ele não muda. Aquilo que ele era na eternidade, aquilo que ele foi se revelando no Antigo Testamento, é aquilo que ele é nesse exato momento. Ele não fez modificações. A modificação que foi feita é que Deus, ele não requer que nós cumpramos a lei para que a gente obtenha a justiça. Porque ele sabe que depois que nós caímos em Adão, nenhum homem conseguia tal ato. A mudança é que, a partir da queda de Adão, o homem ele começou a ser justificado pela fé. Porque ele não tem capacidade de cumprir, ele não tem capacidade de ter o alto grau de perfeição que a lei requer. Mas nós não anulamos a lei por causa disso. Ela continua sendo a vontade de Deus, a vontade justa, a vontade santa, a vontade que é perfeita e agradável. É a lei de Deus, é a vontade de Deus. Mas a fé, ela confirma justamente isso. É a partir do momento que nós acreditamos em Cristo com fé, que nós realmente podemos realizar as obras da lei de maneira adequada e agradando a Deus. Nós, se não tivermos fé e não estivermos em Cristo, por mais, humanamente falando, bondosa que possa parecer a ação, por mais caridosa que possa parecer diante de Deus, são como trapos de imundícia, são como ofensas, são como se a gente estivesse chamando Deus para a guerra. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, mesmo as obras que nós não conseguimos cumprir perfeitamente, mas porque estamos em Cristo Jesus, Ele cobre isso com o seu sangue e apresenta diante de Deus. E Deus, além da salvação que Ele nos deu, Ele ainda nos dará méritos para que possamos obter galardões, sabendo que é Deus que dá isso também. É Deus que dá a capacidade da gente cumprir. Mas mesmo assim, como Deus é gracioso, Ele nos recompensará com isso. Então, quando alguém pergunta se, ou afirma ou acusa que essa doutrina vai fazer com que as pessoas parem de tentar ser melhores, parem de tentar a santificação, Paulo ele vai dizer justamente isso, que não, que pelo contrário, se for uma fé verdadeira, ela vai confirmar a lei. Se for uma fé que vem de Deus, ela vai fazer a transformação e ela vai confirmar a lei. São boas obras porque sou salvo, e não boas obras para ser salvo. A lógica é a inversa. Que Cristo possa nos abençoar e aplicar essas verdades aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.